Para quem gosta de obras de arte, a exposição de uma ceramista de Rio Claro tem encantado os visitantes. A mostra leva mensagens através das estações. Podem ser as do ano, ou as de trem, até as da cruz, ou também as meteorológicas, as espaciais ou ainda as da vida. Não se pode negar que, de alguma forma, todas as estações permeiam a vida dos seres. E esse é o tema que a ceramista rioclarense Josiane Lazzarini aborda em sua exposição Estações. A mostra reúne peças da artista em parceria com o paisagista Sebastião de Oliveira Júnior e a artesã Adriana Silva. A disposição das peças tem como núcleo principal as estações do ano, com foco na primavera, que ocupa todo o primeiro núcleo, com flores diversas, muitas cores e também um som ambiente, proporcionado pelas várias fontes de água corrente que compõem todo o espaço. Olha, ainda dá tempo de visitar a mostra Estações, que está no Shopping de Rio Claro até hoje, às 10 da noite. E como todas as terças-feiras, recebemos o advogado trabalhista Dr. Turola, que já está com a gente para trazer esclarecimentos sobre direitos trabalhistas. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Janaína. Graças a Deus. Olha, você de casa sabe que pode mandar a sua pergunta, 21 11 7000, que é o nosso telefone. E a gente vai para a primeira pergunta, que é do José, do bairro Jardim Novo 2. Como fazer quando se tem uma causa ganha e o advogado do caso não dá satisfação para nenhuma das partes? A quem recorrer? É claro que o advogado tem que dar satisfação, né? O advogado ele é procurado pessoalmente ou por telefone, tem que dar satisfação. Agora, se ele não der, é claro que o trabalhador, né, no caso o reclamante, ele pode comparecer à Justiça do Trabalho, na Vara do Trabalho, e lá ele examinar o seu processo. Pode fazer até pela internet, né? E daí verifica o acompanhamento, se está tudo bem, se está andando o processo, né? Então pode fazer isso, viu? Insiste com o advogado, pode ir até a justiça e pode também verificar pela internet. Pela internet basta ele ter aí esse número do processo para acessar, tem que ter o número, né, do processo, exatamente. Ok, olha, a Edna do Jardim Bela Vista diz que o filho é deficiente e recebeu benefício por 12 anos. O pai se aposentou e o INSS retirou o benefício do filho. O juiz deu direito novamente, porém o INSS recorreu. O que eles devem fazer? Olha, se recorreu, então faz-se as contrarrazões do recurso e será julgado pelo tribunal. E daí então haverá uma decisão definitiva. Quer dizer, o que fazer? Por enquanto é aguardar. Bom, mas pelo fato de ter aí uma pessoa com deficiência em casa, o motivo, o marido se aposentou, isso é correto, perder esse benefício? Olha, quando o marido se aposenta, né? Então se esse benefício, eu não sei se é o LOAS o benefício, nós não temos a informação, né? Se ele for o LOAS, então eles acabam retirando. Mas, felizmente, entrou na justiça e a justiça deu ganho de causa. A possibilidade de continuar vencendo na justiça é grande, hein? Olha, a Ivonete, da Vila Aparecida, está trabalhando há 1 ano. Ela quer saber, se pedir demissão, quais são os seus direitos? Olha, quem pede demissão, primeira coisa, vai cumprir o aviso prévio? Então você tem que falar, olha, eu estou pedindo demissão hoje, mas eu vou cumprir o aviso prévio. Para quê? Para que não seja descontado, não é? Não, você não precisa cumprir o aviso prévio, diz o patrão. Então fala, então não pode ser descontado. Daí vai receber o quê? Os dias trabalhados, 13º proporcional, férias com 1/3 a mais, só isso. É a empresa que decide se vai cumprir ou não sim, esse aviso prévio? A empresa fala, não, eu vou descontar. Então o trabalhador tem o direito, ele fala, não, então eu vou trabalhar, não é? Mas tem que ficar isso claro desde o primeiro dia do aviso. No caso, se essa pessoa conseguir um novo emprego também, provavelmente ela não vai querer cumprir o aviso. Ela pode optar por isso e vai perder de receber. Exatamente, ela pode optar sim, viu? Agora a pergunta da Vânia do bairro Nova Veneza, o filho entrou com um processo contra a empresa e ganhou. Foi feito parcelamento para a empresa pagar, porém não pagou nenhuma. Isso já faz 6 meses. O que eles devem fazer? Tem que executar o acordo. Infelizmente, alguns acordos na Justiça do Trabalho são feitos, homologados e não cumpridos. A Justiça costuma colocar uma multa de 50%, tem que entrar com a execução, tem que avisar o juiz que o pagamento não foi efetuado. Aí então começa o processo de execução do acordo com multa. Então tem esse processo que tem que tomar aí, avisar o juiz, porque foi feito porque senão o juiz pensa que está sendo cumprido. Inclusive, quando na Justiça do Trabalho de Rio Claro, quando faz o acordo, 6 meses, 10 meses, o juiz já arquiva o processo no dia seguinte.
espero que, não, né, que seja cumprido. Então, o não cumprimento tem que ser noticiado ao juiz. Olha, o Nelson, do Novo Venzio, ele disse que a esposa faz 59 anos. Com 60 anos, tem direito à aposentadoria? Já pode dar entrada? Olha, com 60 anos, a mulher tem direito à aposentadoria se ela contribuiu, pagou o INSS por 15 anos, 180 meses. Se não tem isso, não adianta até os 60, né? Agora, 60 anos é no dia do aniversário, no dia seguinte. Antes não. Agora, se ela não tiver esse período de contribuição, por idade apenas, ela vai conseguir? Não vai conseguir. Mesmo... Sem contribuição, só pela idade, não aposenta. Agora, essas pessoas que atingem essa idade, por exemplo, 60 anos, para a mulher, qual que é a idade 60 mesmo? anos para a mulher. 60 anos. E aí, como fazer para pagar, para contribuir esses que de repente não foram esses se não anos tem os 60, né? Vamos dizer que tenha 10 anos, tenha 5 anos, então pode recolher. Compra o carnê na tipografia, ou se não, acessa a internet, a GPS, começa a pagar, só que não basta ter 60, tem que ter 60 e 15. Isso, mas para ter esses 15 anos de contribuição, pode chegar lá e pagar tudo de uma vez? Não, mês a mês, não pode pagar de uma vez só. Olha, a Neuza da Vila Indaiá foi demitida da empresa e fez acordo, está recebendo parcelado. Ela quer saber se fora a parcela que recebe, tem direito a mais algum benefício. Olha, se esse parcelamento foi feito na justiça, reclamação trabalhista, acordo, parcelamento, aí acabou por aí. Mas se esse parcelamento foi feito particularmente ou mesmo no sindicato, ela tem direito a uma multa. É uma multa pelo atraso no pagamento das verbas rescisórias. E fora isso, ela tem direito a dar entrada no Fundo de Garantia e no Seguro-Desemprego, exatamente. O Joaquim do Jardim das Palmeiras, ele quer saber se com 35 anos de contribuição tem direito à aposentadoria especial, se recebe 100%. Ele não falou a idade. Realmente independe da idade, viu? Quando a aposentadoria é especial, pessoas que trabalham em serviço insalubre, então vão se aposentar, elas recebem integralmente, independentemente da idade. Só que o benefício tem que ser o tempo de contribuição totalmente ele como especial. E a espécie do benefício é 47. Aí é 100% sem limite de idade. E para essas pessoas que têm esse tipo de trabalho insalubre, qual que é o período exato para se aposentar? 25 anos. 25 anos, porque a atividade insalubre, ela gera uma conversão, né, de 40%. 25 anos equivalem a 35 anos. A Regiane do estádio sofreu acidente de percurso e ficou 2 meses afastada. Ela tinha 2 meses de experiência, trabalhou um dia e foi dispensada. Por ser acidente de percurso, ela teria estabilidade? Tem estabilidade, viu? Então você precisa olhar nesse seu afastamento, no documento do INSS, a espécie do benefício tem que ser 91, sendo 91 você tem estabilidade, não podia ser mandado embora, pode entrar na justiça que você vai ganhar a causa. E aí, no caso, ela vai receber uma indenização por isso? Vai receber, ou vai retornar ao trabalho, né, com estabilidade. E se ela não quiser mais? Não é ela que vai decidir se quer ou se não quer, ela vai ter que entrar com a ação e o juiz decide se indeniza ou se reintegra. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação, esses esclarecimentos de hoje. A gente se encontra na semana que vem. Uma ótima tarde. Muito obrigado, até lá. Confira algumas vagas do Pátio de Rio Claro para esta terça-feira. Cozinheiro geral, eletricista, estoquista, mãe substituta, pedreiro, representante técnico de vendas, técnico de manutenção eletrônica e vendedor interno. Os interessados devem comparecer ao pátio com RG, carteira de trabalho e CPF, que fica na Avenida 3, número 536, no centro. E para falar de esporte, eu recebo o Rafael Peromon, que já está comigo. Boa tarde, Rafael. Oi, Janaína. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Bom, hoje bastante informação também. Nós vamos começar falando do vôlei, né? Porque parece que saiu aí a tabela, né, da segunda fase do Paulista, né? Como que está aí a situação? Bom, ontem a gente falou aqui, né, no Rio Claro Notícias, Janaína, que Rio Claro vai enfrentar a equipe de Taubaté na próxima fase, porém ainda a gente não tinha as datas. E a Federação Paulista de Vôlei divulgou no final da tarde, começo da noite de ontem, a tabela da próxima fase, da fase quartas de final do Campeonato Paulista. Rio Claro enfrenta o Taubaté, o primeiro jogo é neste sábado, dia 27, a partir das 6 da tarde, aqui em Rio Claro, no ginásio Felipe Caram.
O jogo da volta será na sexta-feira, dia 3 de outubro, a partir das 8 da noite, lá no Vale do Paraíba. Rio Claro e Taubaté estão no grupo B do Campeonato Paulista. Lembrando que aquele regulamento que a gente falou ontem aqui, Janaína, uma vitória para cada lado, tem um set extra no final da segunda partida, um set até 25 pontos para definir quem passa. Agora, se a equipe vencer as duas partidas, aí não tem jeito, passa. Bom, são duas partidas então, a primeira aqui nesse sábado, o pessoal pode acompanhar, e depois a segunda, dia 3. Isso mesmo. Nós entramos em contato com a Secretaria de Esportes, ainda não tivemos um retorno, para saber se vai ser entrada franca ou se pelo fato de Taubaté ser uma equipe aí que tem jogadores de seleção e tal, se esse jogo vai ser cobrado algum ingresso. Então, durante a semana, a gente traz também essa informação para o nosso telespectador. Só passando os outros jogos, Janaína, desta fase do Campeonato Paulista, na sexta-feira agora, dia 26, 7h30 da noite, tem o confronto entre Santo André e São José. O jogo da volta será na sexta seguinte, dia 3 de outubro. Pelo grupo D, jogam São Bernardo e SESI São Paulo. O primeiro jogo no sábado, 9h30 da noite, lá em São Bernardo do Campo. A segunda partida também na sexta-feira seguinte, na cidade de Santo André, que é onde o SESI São Paulo vai mandar o jogo da volta. Bom, Rafael, agora a situação complicada para o futebol sub-20, né, do Rio Claro, porque perdeu mais uma, né? Perdeu o terceiro jogo em 3 partidas nesta segunda fase do Campeonato Paulista Sub-20. O time que havia se classificado em 4º lugar na primeira fase, começou a segunda fase perdendo os 3 primeiros jogos. A última derrota foi no sábado à tarde, lá na cidade de São José do Rio Preto, para a equipe do próprio Rio Preto, foi 1-0 o jogo. Com este resultado, o Rio Claro está na lanterna do grupo, ainda não pontuou e também não marcou gols desta fase, viu, Janaína? Complicadíssima, muito complicada, porque o que acontece? Depois dos jogos desse final de semana, a Ponte Preta, que ficou no empate com o Ituano, lidera com 7 pontos, Ituano é o segundo com 4, aí veio o Rio Preto com 3 e o Rio Claro com 0 pontos, Janaína. É muito complicada a situação. Lembrando que Rio Claro e Ponte Preta tem 3 jogos, Ituano e Rio Preto tem 2, porque aquela situação lá do WO ainda não foi definida. Não foi definida. E a partir de agora, então, como que fica, Rafa? Aliás, depende, depende da definição aí da Federação Paulista. Agora, com relação ao Rio Claro, você pergunta? Isso. Olha, tem que ganhar todos os jogos, não tem jeito, e se ganhar todos vai a 9 pontos. Por enquanto ainda só depende de si, mas certamente vai depender de outros resultados, porque a equipe tem jogos difíceis ainda pela frente, né? Tem o próximo jogo, que é contra o Rio Preto, sábado, aqui no Chimitão. Tem a Ponte Preta também aqui e encerra a sua participação jogando na cidade de Itu. Bom, Rafael, já que estamos falando de esporte é qualidade de vida, você sempre traz informações do esporte, mas hoje eu quero fazer uma pergunta. Você pratica algum exercício físico? Olha, alguma coisa a gente pratica, não são todos os dias, né, como deveria, ou pelo menos aí 3 vezes por semana, mas conforme o possível a gente pratica, né? Uma caminhada, uma academia de leve. Eu sei que tem um que você faz muito bem, que o pessoal costuma dizer. Levantamento de garfo? Esse aí a gente já sabe. Nesse a gente é craque. Mas e você, Janaína? Você aí, futura mamãe, né? Olha, agora complicou pro meu lado, né? Não, na verdade, eu confesso que no passado eu cheguei a fazer muita coisa. Academia, bicicleta, caminhada. Depois dei uma estacionada devido ao ritmo de trabalho, de estudo. Mas mesmo na gestação é saudável. Não, e agora, por recomendação médica, eu tive que retornar a caminhada. Mas eu tô de leve, eu confesso. Bem de leve, né? Bom, mas vamos saber como é que o Rio Clarense está nessa questão da atividade física. Será que o Rio Clarense está como o Janaína e eu aqui, meio parado, meio devagar, ou será que o pessoal está no ritmo? Vamos dar uma olhada. Uma pesquisa realizada pela campanha Move Brasil aponta que 70% dos brasileiros não praticam exercício físico regularmente. Nós viemos às ruas para saber se essa estatística se aplica à população de Rio Claro. Eu estou meio desanimada agora. Ainda não voltei a... fazia um tempo no Grêmio, mas quero esperar ver se logo eu volto. Eu caminho bastante. Ando de patins, de skate. Não, trabalho e à noite casa, família. Mas gostaria de fazer? Com certeza. Não tenho tempo. Bastante.
Quantas vezes por semana? 3 vezes. Nadar, correr, andar de bicicleta. Sim, pratico. Quantas vezes por semana, o que você faz? Eu faço aeróbico 5 vezes por semana. Pegando firme. Faço academia, faço 3 vezes por semana. Acho importante. Apesar da preguiça, é bem importante. Muito pouco. Muito pouco. Falta vontade mesmo. Mas eu pretendo voltar a fazer, bem. Falou? Voltar ativa, sem dúvida. Até que tem bastante gente empenhada, né, Rafa? E consciente, né, Janaína? Tem muita gente consciente que sabe da importância, mesmo aqueles que não fazem nenhuma atividade, sabe que precisam retomar, né, essa prática. Agora, o que a gente percebe também é que o sedentarismo ele vem em decorrência também da correria, né? Então o pessoal fica... Arruma essa desculpinha aí, né? Exatamente. Infelizmente a gente sabe da importância, tem que arrumar um tempo mesmo, exatamente, né? E tentar adequar a rotina, né? Porque dá preguiça, mas depois que você começa não gostoso. consegue mais parar porque é muito... Você mas eu vou provar para você que eu estou fazendo atividade física. Mesmo? Quero esse desafio, viu? Esse desafio. Então tá bom, vamos ver essa aposta aí. Tá certo, Rafa. Muito obrigada pela sua participação hoje, viu? Valeu, Janaína. Uma ótima tarde para você, a todos de casa. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Olha, a seguir, atividades da Semana Municipal da Pessoa com Deficiência segue em Rio Claro. Em nossa entrevista de hoje, vamos conhecer o trabalho do SEMAC, Centro Municipal de Reabilitação e Atendimento aos Cegos de Rio Claro. Eu volto já.